A minha mão tremia. Não era um tremor de medo, nem de frio, mas o tipo de vibração que sobe pela espinha quando o mundo que você conhece se desfaz em silêncio. O estetoscópio, novo e caro, era um peso gelado contra os meus dedos, um símbolo cruel de tudo que eu sonhei. Eu o pressionei contra o peito dela, o peito que me serviu de travesseiro tantas noites, e esperei. Esperei pelo som ritmado que embalou minha infância, pelo eco da vida que eu jurei proteger, mas o que veio foi apenas o nada. Um vazio tão profundo, tão absoluto, que parecia ter som próprio. E foi nesse silêncio ensurdecedor que eu sussurrei as palavras que estavam presas na minha garganta há dias. Eu cheguei, vó. Tarde demais, mas eu cheguei. O ar do quarto estava pesado, uma mistura estranha do cheiro asséptico dos remédios com um fundo adocicado, quase imperceptível de lavanda, vindo de um sachê esquecido na gaveta. Era o cheiro da minha infância, sendo sufocado pelo cheiro da minha impotência. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, um som que antes era reconfortante, mas que agora soava como uma contagem regressiva cruel, que já havia chegado ao zero. Cada segundo que passava era uma martelada no peito, um lembrete de todas as horas que eu passei na biblioteca, estudando, memorizando doenças e curas, enquanto o tempo, o verdadeiro ladrão, roubava a vida dela discretamente, sem pedir licença. A luz fraca que entrava pela cortina desenhava uma linha pálida sobre o seu rosto, e pela primeira vez eu vi as rugas não como marcas de uma vida bem vivida, mas como o mapa de uma batalha perdida. Aquele estetoscópio era para ser meu troféu, a prova material da minha promessa. Eu o comprei com o dinheiro do meu primeiro estágio, imaginando o dia em que o usaria para auscultar seu coração forte e dizer: "Está vendo, vó? Eu consegui. Estamos seguras." Mas agora, ele era apenas um pedaço de metal e borracha, inútil. Naquele silêncio, eu finalmente entendi a promessa que eu precisava cumprir. Não era a promessa infantil de derrotar a morte, mas uma outra, muito mais profunda e dolorosa. Uma promessa que não envolvia bisturis ou medicamentos, mas sim a coragem de encarar o fim e dar a ele um novo significado. Era uma promessa sobre cuidado, não sobre cura. E o primeiro passo para cumpri-la era aceitar a minha própria derrota, a minha pequenez diante da imensidão da vida e da morte. Lembro-me de deslizar os dedos sobre a colcha de retalhos que cobria seu corpo frágil. Cada pedaço de tecido contava uma história. Havia o retalho do meu primeiro vestido de festa, o da camisa de flanela do meu avô, o de uma toalha de mesa de um Natal feliz. Minha avó costurava nossas memórias para nos aquecer do frio, e naquele momento eu me agarrei àquela colcha como se ela pudesse me aquecer da frieza da realidade. O tecido, antes tão macio, parecia áspero sob a minha pele sensível. Era como se a própria textura do mundo tivesse mudado, se tornado mais dura, mais implacável. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria que o mundo sentisse a mesma fratura que eu sentia na alma. Mas tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, paralisada, ouvindo o som do meu próprio coração partido. A promessa que eu fiz aos 7 anos, com um estetoscópio de brinquedo e um jaleco improvisado de uma camisa velha do meu pai, era a de uma criança que acreditava em super-heróis. A criança que desenhava receitas em guardanapos e media a pressão da avó com um relógio de plástico. Aquela menina não entendia a complexidade da biologia, a fragilidade das células, a inevitabilidade do tempo. Ela só entendia de amor e da vontade desesperada de proteger a fonte desse amor. E agora, ali estava eu, a versão adulta daquela menina, com as ferramentas de verdade nas mãos, mas com a mesma sensação de impotência de uma criança diante de um pesadelo. A ciência que eu tanto amava tinha me dado o conhecimento, mas não o poder. Tinha me ensinado a anatomia do corpo, mas não a da dor da perda. Olhando para o seu rosto sereno, uma pergunta começou a se formar na minha mente. Uma pergunta que ecoaria por anos. Eu sei que o que eu fiz a seguir pode parecer estranho para alguns. Um ato de negação ou talvez de loucura, mas naquele momento foi a única coisa que fez sentido, a única forma que encontrei de honrar não a promessa da cura, mas a promessa do cuidado até o último suspiro. Foi um ato de amor e despedida. Tudo em um só gesto. Você já passou por algo assim? Um momento em que a lógica se cala e só a linguagem do coração consegue falar, mesmo que ninguém mais entenda? Você conseguiria compreender o que eu senti que precisava fazer? Meu nome é Ana.
E hoje, olhando para trás, percebo que a minha vida inteira foi uma longa preparação para aquele momento no quarto da minha avó. Tenho 24 anos, ou pelo menos é o que diz a minha identidade, porque na alma, sinto que envelheci décadas naqueles últimos meses. Ser médica nunca foi apenas uma profissão para mim. Foi uma identidade que assumi aos 7 anos de idade. Uma armadura que vesti para lutar contra o maior de todos os vilões, a dor de quem eu amava. Cada livro que eu abria, cada aula que eu assistia, era mais um tijolo na construção de uma fortaleza que eu ingenuamente acreditava poderia proteger minha avó do inevitável. Eu não estava apenas estudando o corpo humano, eu estava tentando decifrar o manual de instruções da única pessoa que eu não imaginava viver sem, buscando uma brecha, uma falha no sistema que me permitisse mantê-la comigo. Eu era a doutora Aninha, a menina de tranças que andava pela casa com uma maleta de plástico cheia de instrumentos coloridos. Minha avó era minha paciente mais fiel. Eu media sua pressão com um relógio de brinquedo. Ouvia seu coração com um estetoscópio que não captava som algum e prescrevia receitas infalíveis. 3 beijos na bochecha a cada 8 horas e um pedaço de bolo de fubá em caso de tristeza aguda. Ela sempre entrava na brincadeira, com uma seriedade comovente. Fingia sentir-se melhor instantaneamente. Elogiava minha competência e dizia a todos que eu seria a melhor médica do mundo. E eu acreditava. Naquele universo de fantasia e afeto, a cura era simples. O amor era o remédio mais potente, e a dor era apenas uma palavra que podíamos apagar com um abraço. Foi ali, no chão da sala, entre risadas e carinho, que a promessa nasceu. Um dia, vó, vou ser médica de verdade e nenhuma dor vai mais te pegar. Essa promessa se tornou o meu norte, a bússola que guiou todas as minhas escolhas. Enquanto minhas amigas descobriam as festas, as paixões da adolescência, eu descobria os sistemas do corpo humano. Troquei noites de sono por madrugadas de estudo, fins de semana de lazer por plantões voluntários no hospital universitário. Cada renúncia era um pequeno sacrifício no altar do meu grande objetivo. Eu via meus colegas de turma reclamando do cansaço, da pressão, e eu não conseguia sentir o mesmo. Para mim, cada página virada, cada procedimento aprendido, era uma corrida desesperada contra um relógio que só eu parecia ouvir. Eu não estava construindo uma carreira, eu estava forjando uma arma. A medicina era o meu campo de batalha, e a doença da minha avó, o inimigo que eu estudava dia e noite para aniquilar antes mesmo que ele mostrasse sua verdadeira face. O que me tornava uma boa aluna e o que os professores chamavam de empatia clínica era também a minha maior fraqueza. Eu não via apenas um conjunto de sintomas ou um caso a ser estudado. Eu via a minha avó em cada paciente idoso que atendia. Sentia a dor deles de uma forma quase física. A angústia em seus olhos me perfurava a alma. Essa sensibilidade me permitia conectar, cuidar de uma forma mais humana, mas também me deixava terrivelmente vulnerável. Eu absorvia o sofrimento do mundo e o transformava em combustível para estudar ainda mais, numa espiral de exaustão e esperança. Acreditava que se eu acumulasse conhecimento suficiente, se me tornasse tecnicamente perfeita, poderia de alguma forma blindar meu coração e, mais importante, o coração da minha avó contra a fragilidade da vida. O contraste entre a mulher que me criou e a mulher que eu cuidava, no final, era a fonte da minha maior angústia. A avó do passado era uma força da natureza, a mulher que me ensinou a andar de bicicleta, que fazia o melhor pão de queijo do mundo, cuja risada preenchia cada canto da casa. A avó do presente era uma figura frágil, encolhida na cama, cuja voz mal passava de um sussurro. Ver essa transformação gradual foi como assistir ao desmoronamento lento e doloroso da minha própria casa, da minha fundação. O cheiro de bolo de laranja foi substituído pelo de álcool e éter. O som da máquina de costura deu lugar ao bip intermitente de um monitor cardíaco. E eu, a doutora Aninha, que antes curava tudo com um beijo, agora me via esmagada pela impotência da ciência que eu havia escolhido como minha salvação. Minhas notas eram impecáveis, meus relatórios elogiados, meu nome era frequentemente citado pelos professores como um exemplo de dedicação. Eu estava no caminho para me tornar a médica brilhante que todos esperavam,
a médica que eu prometi à minha avó que seria. Mas cada elogio que eu recebia na faculdade soava como uma ironia amarga. De que adiantava ser a melhor aluna se em casa a doença avançava sem pedir licença? De que valia memorizar os nomes de centenas de medicamentos se nenhum deles podia reverter o dano que o tempo já havia causado? Meu sucesso acadêmico se tornou uma espécie de tortura, um lembrete constante do abismo entre o que eu podia aprender e o que eu podia de fato fazer. Eu estava ganhando a guerra no papel, mas perdendo terrivelmente no campo de batalha real, que era o quarto dela. Lembro-me de uma noite em particular, uns 6 meses antes do fim. Ela teve uma complicação respiratória e eu passei a madrugada inteira mergulhada em artigos científicos, cruzando informações, buscando algum tratamento experimental, qualquer fio de esperança. Pela manhã, exausta, mas eufórica, apresentei ao médico dela um resumo de 3 páginas com minhas descobertas. Ele me ouviu com paciência, um olhar de compaixão no rosto, e gentilmente me explicou por que aquelas opções não eram viáveis para o caso dela. Naquele dia, eu não chorei de tristeza, chorei de raiva. Raiva da minha própria limitação, raiva da biologia, raiva do universo por me dar o conhecimento, mas me negar o poder de usá-lo para salvar a única vida que realmente importava para mim. A transição de minha netinha para minha doutora foi sutil, mas carregada de um peso imenso. No início, era motivo de orgulho. Eu sentia que estava, de alguma forma, começando a cumprir minha promessa. Mas com o tempo, o título começou a soar como uma cobrança silenciosa. O olhar dela sobre mim mudou. A admiração de antes se misturou a uma esperança que me esmagava. Eu era a sua aposta, a sua última cartada. E cada vez que um novo sintoma aparecia, cada vez que ela sentia uma nova dor, eu via em seus olhos a pergunta que ela nunca ousou fazer. E agora, minha doutora? O que você vai fazer? E eu não tinha a resposta. Eu era uma fraude, uma heroína de brinquedo, tentando lutar uma guerra de verdade com armas de plástico. Eu me dediquei, eu sacrifiquei minha juventude por um único sonho, uma única pessoa. Eu acreditava que o amor e a ciência poderiam vencer qualquer coisa, que minha determinação seria suficiente para reescrever o final dessa história. Hoje, eu já não tenho tanta certeza do que é a vitória e do que é a derrota. A linha entre cuidar e se iludir é muito mais tênue do que os livros de medicina ensinam. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Você lutaria até o fim contra o impossível? Ou aceitaria a vontade da vida, mesmo que ela te partisse em 1000 pedaços? Na minha história, os vilões não tinham rostos, não sussurravam planos malignos no escuro. Meus inimigos eram muito mais poderosos, mais implacáveis. O primeiro era o tempo, aquele ladrão silencioso que entra sem arrombar a porta e rouba as coisas mais preciosas, uma de cada vez. Primeiro, levou o brilho dos olhos da minha avó. Depois, a firmeza de seus passos, a clareza de suas memórias. O outro era a doença, uma invasora sorrateira, uma névoa que se instalou lentamente no corpo dela e começou a reescrever as regras. Não era uma batalha justa, com um inimigo que eu pudesse enfrentar, socar ou balear. Era uma luta contra o próprio ar, contra a natureza das coisas, uma guerra declarada contra a entropia do universo. E eu, com meus livros e minha arrogância juvenil, achava que podia vencer. Achava que o amor e a dedicação eram escudos fortes o suficiente para parar a maré. A doença dela não chegou como uma tempestade, anunciando sua vinda com trovões e relâmpagos. Ela foi uma garoa fina, persistente, que aos poucos encharcou tudo. Começou com um cansaço que atribuímos à idade. Depois, a bengala que ela relutou em aceitar, um objeto que para ela simbolizava a rendição. Logo, a bengala já não era suficiente. E veio a cadeira de rodas, que ficou por semanas parada num canto, como um monumento à sua teimosia e ao meu desespero. Cada etapa dessa progressão era uma microderrota para mim. Eu via a doença se entrincheirar, ganhar território no corpo dela, e minha reação era mergulhar ainda mais fundo nos estudos, como se pudesse encontrar uma fórmula mágica, um conhecimento secreto que os outros médicos não tinham visto para expulsar a invasora. A mudança foi tão gradual que se tornou nossa rotina, uma normalidade assustadora, e essa talvez tenha sido a sua maior crueldade. E então, havia a minha tia Marta. Ela não era uma pessoa má, eu preciso deixar isso claro. Ela amava minha avó, e me amava também,
mas o seu amor se manifestava de uma forma que me feria profundamente. Ela era a personificação do realismo, a embaixadora da aceitação. Enquanto eu via a esperança em cada pequena melhora, em cada dia de lucidez da minha avó, minha tia via apenas o prelúdio de uma nova decepção. Ela era a voz da razão que eu não queria ouvir, o balde de água fria constante nos meus frágeis castelos de otimismo. Suas palavras eram sempre ditas com um tom de cuidado, de quem quer proteger, mas para mim, soavam como sentenças de morte, como se ela estivesse desistindo da minha avó e pior, me pedindo para desistir também. A nossa convivência se tornou um campo minado de boas intenções e mágoas profundas. Lembro de uma tarde em que cheguei do hospital, animada, trazendo um artigo sobre uma nova terapia nutricional que estava mostrando resultados promissores em pacientes com o quadro dela. Comecei a explicar para minha tia, com a paixão de quem acaba de encontrar um mapa do tesouro, como poderíamos adaptar a dieta, os benefícios que aquilo poderia trazer. Ela me ouviu pacientemente, mexendo o açúcar no café, e quando terminei, olhou para mim com aquela compaixão que me desmontava. Ana, minha querida, ela disse com a voz mansa, eu admiro sua força de verdade, mas a sua avó não é um projeto de faculdade. Ela precisa de paz, de conforto. Pare de se iludir com essas coisas. É hora de aceitar. Cada palavra foi um golpe. Ela não estava apenas invalidando minha pesquisa. Estava chamando minha esperança de ilusão, meu amor de projeto acadêmico. Naquele momento, eu me senti a pessoa mais sozinha do mundo. Com o tempo, comecei a entender que a atitude da minha tia não era sobre falta de amor, mas sobre excesso de medo. O medo dela era diferente do meu. Eu tinha medo de perder minha avó. Ela tinha medo de me ver sofrer. Ela já tinha passado por outras perdas. Já conhecia o caminho do luto e, na sua visão distorcida de proteção, queria me poupar da queda, me empurrando do precipício aos poucos, para que o impacto final fosse menor. O pragmatismo dela era uma armadura que ela vestia para não ter que lidar com a própria dor, com a própria impotência. Mas ao tentar se proteger e me proteger, ela acabava construindo um muro entre nós, um muro que me isolava com meu desespero e minha esperança teimosa, que eu me recusava a abandonar. Era um conflito trágico, onde duas pessoas que se amavam acabavam se ferindo em nome do cuidado. E assim, eu me vi lutando em duas frentes de batalha completamente distintas. De um lado, a luta clínica, silenciosa e invisível, contra a degeneração das células da minha avó. Do outro, uma luta emocional, barulhenta e exaustiva, contra o realismo protetor da minha própria família. Eu não sabia o que era pior, o silêncio da doença ou as palavras de quem deveria me apoiar. A sensação era de que todos ao meu redor já haviam aceitado a derrota, já haviam assinado o tratado de paz com a morte, e eu era a única soldada que insistia em permanecer na trincheira, segurando uma bandeira de esperança que já estava rasgada e desbotada. Você já confiou em alguém da sua família, e se sentiu completamente traído pela forma como essa pessoa tentou te ajudar? Você já se arrependeu de ter mostrado a sua vulnerabilidade e a sua esperança para quem não estava preparado para recebê-las? A minha rotina se transformou em um ritual metódico, quase militar. O despertador tocava às 4:30 da manhã. E antes que o sol pensasse em nascer, eu já estava com a cara enfiada nos livros, o cheiro de café amargo se misturando ao cheiro de antisséptico que parecia ter impregnado a casa inteira. Eu estudava com uma fúria silenciosa, devorando capítulos sobre geriatria e cuidados paliativos. Depois, ia para o quarto dela. A primeira coisa que eu fazia era abrir uma fresta na cortina, dizendo que era para o sol entrar. Mas, na verdade, era para que eu pudesse ver seu rosto com clareza, para checar a cor da sua pele, o ritmo da sua respiração. Eu media sua pressão, sua temperatura, anotava tudo em um caderno que mais parecia um prontuário médico. Tudo com uma eficiência fria que escondia o pânico que borbulhava por dentro. Um dos momentos mais difíceis do dia era a hora das refeições. A comida, que sempre foi o centro da nossa família, o símbolo do cuidado e do amor da minha avó, tornou-se um campo de batalha. Ela, que me ensinou a comer, que fazia pratos que eram pura magia, agora mal conseguia engolir. Eu passava horas na cozinha, tentando recriar suas receitas, transformando tudo em purês e sopas, na esperança de que o sabor da memória a incentivasse. Mas cada colherada que ela recusava,
Cada engasgo era como uma facada no meu peito. Eu me sentia a mais incompetente das cuidadoras, fracassando na tarefa mais básica e fundamental de todas: nutrir a pessoa que me deu a vida. A cozinha, antes o lugar mais feliz da casa, virou um laboratório de frustrações. Inevitavelmente, enquanto eu batia uma sopa no liquidificador, minha mente viajava para o passado. Eu me via com 10 anos, de pé em um banquinho para alcançar a pia, enquanto ela me ensinava a fazer o seu famoso bolo de milho. Lembro do cheiro da canela no ar, da sensação da farinha nos meus dedos, da sua mão enrugada e forte guiando a minha mão pequena para mexer a massa na direção certa. O segredo é a paciência, Aninha, e uma pitada de amor, ela dizia com uma piscadela. Essas memórias, que deveriam ser um bálsamo, agora me queimavam por dentro. Elas eram o fantasma da vida que havíamos perdido. Um contraste cruel com a realidade silenciosa e cinzenta do quarto, onde o único cheiro era o de remédio e a única lição era sobre a impermanência de tudo. O quarto dela se tornou o meu universo. E eu conhecia cada detalhe daquela geografia da dor. Conhecia o ponto exato do colchão que estava mais afundado, moldado pelo peso do seu corpo imóvel. Sabia a ordem exata dos frascos de comprimidos na mesinha de cabeceira, organizados como uma pequena e inútil falange de soldados. Havia um cheiro adocicado e persistente no ar, um cheiro que eu, como estudante de medicina, sabia ser o odor da degeneração celular e que nenhuma janela aberta ou produto de limpeza conseguia disfarçar completamente. Era o cheiro da própria doença, sutil, mas sempre presente. Um lembrete olfativo constante de que o inimigo estava ali, dentro das paredes, dentro dela, vencendo a guerra sem fazer nenhum barulho. Minha tia Marta aparecia no final da tarde, sempre trazendo alguma coisa que ela considerava prática. Eram sopas industrializadas, gelatinas de caixinha. Ela olhava para a comida que eu tinha preparado com tanto esmero e balançava a cabeça com um suspiro. Você se cansa demais, Ana. Para que tudo isso? Ela mal toca na comida. Você precisa se poupar. Eu sei que ela dizia isso por amor, por preocupação comigo, mas cada palavra dela era um atestado da minha inutilidade. Era como se ela dissesse que meu esforço era em vão, que meu cuidado era um exagero desnecessário. Eu queria gritar, dizer que o sabor, o cheiro, o ritual de cozinhar para ela era a minha forma de lutar, a minha forma de dizer que eu não tinha desistido, mas eu apenas sorria e agradecia pela sopa de pacote. Houve noites em que eu me sentei na cadeira de balanço ao lado da cama dela, apenas observando-a dormir, e o peso da minha promessa infantil quase me sufocou. Será que eu estava fazendo a coisa certa? A minha teimosia, a minha recusa em aceitar, não seria apenas uma forma de egoísmo? Uma maneira de adiar a minha própria dor, mesmo que isso significasse prolongar um sofrimento que já não tinha mais propósito? A dúvida começou a me corroer. Eu, que sempre tive tanta certeza do meu caminho, agora me via perdida em um labirinto de questões éticas e morais que nenhum livro de medicina poderia responder. A linha entre o cuidado e a obstinação terapêutica estava se tornando borrada, e eu tinha medo. Um medo terrível de estar cruzando essa linha por motivos puramente egoístas. Então, numa terça-feira chuvosa, aconteceu um pequeno milagre. Eu acordei e a encontrei sentada na cama, com os olhos límpidos, como eu não via há meses. Ela sorriu para mim e disse: "Sonhei com a sua formatura. Você estava linda, minha doutora." Naquele dia, ela conversou. Comeu quase toda a sopa. Lembrou-se de histórias da minha infância. A esperança explodiu dentro de mim. Uma onda de calor que me descongelou por inteiro. Eu me permiti acreditar. Acreditei que o tratamento estava funcionando, que minhas preces haviam sido ouvidas, que havíamos chegado a um ponto de virada. Liguei para a minha tia, exultante, descrevendo cada detalhe. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a vitória era possível. A queda foi tão rápida quanto a ascensão. Na manhã seguinte, entrei no quarto e ela olhou para mim com os olhos vazios, assustada. "Quem é você?" ela perguntou, a voz fraca, se encolhendo na cama. O mundo parou. O ar sumiu dos meus pulmões. O milagre da véspera se revelou apenas o que os médicos chamam de melhora da morte, um último suspiro de lucidez antes do fim. Mas a explicação clínica não diminuía a dor. Ser apagada da memória da pessoa que me deu todas as minhas primeiras memórias
foi a experiência mais devastadora da minha vida. Eu era uma estranha, uma ameaça no lugar mais sagrado que eu conhecia. Naquele instante, a doença não levou só a memória dela, levou junto a minha identidade. Eu não era mais a neta, a doutora Aninha, a cuidadora. Eu era uma desconhecida, uma intrusa. Tentei sorrir, tentei falar com a voz calma, mas por dentro eu estava me desintegrando em 1 milhão de pedaços. Foi o golpe mais cruel de todos, o mais injusto. Sentei-me ao lado dela e comecei a cantar uma canção de ninar que ela cantava para mim, na esperança de que a melodia pudesse encontrar um caminho que as palavras não encontravam. O que você faria nesse momento? Como você reage quando a pessoa que é o seu mundo, a sua origem, te olha como se você não fosse absolutamente ninguém? Algumas semanas depois, eu estava na faculdade, assistindo a uma palestra sobre neurocirurgia. O professor explicava um procedimento complexo no telão, e eu tentava me concentrar, mas minha mente estava a quilômetros de distância. Foi quando meu celular vibrou no bolso do jaleco. Era uma mensagem da minha mãe, que tinha vindo passar uns dias para ajudar. Apenas 4 palavras. Ela piorou, filha. Vem, meu coração parou e depois começou a bater de uma forma descontrolada. Peguei minhas coisas e saí da sala no meio da aula, sem dar explicação a ninguém. O mundo ao meu redor, os corredores da faculdade, os outros estudantes, tudo pareceu perder a cor e o som. Só existia eu e aquelas 4 palavras pulsando na minha cabeça. A viagem de ônibus para casa foi a mais longa da minha vida. Cada parada, cada sinal vermelho era uma tortura, um insulto à minha urgência. Eu olhava pela janela e via as pessoas vivendo suas vidas normais, rindo, conversando e sentia uma raiva irracional. Como elas podiam continuar quando o meu mundo estava prestes a acabar? Eu repassava mentalmente os últimos exames dela, os sintomas, tentando encontrar uma lógica, uma explicação clínica para a piora súbita. Mas a verdade é que a estudante de medicina em mim estava em pânico e a neta estava completamente aterrorizada. A ciência, que sempre foi meu porto seguro, agora me oferecia apenas um vocabulário técnico para descrever o meu desespero. Ao chegar em casa, o silêncio me recebeu como um soco no estômago. Era um silêncio diferente, mais denso, mais pesado. Corri para o quarto e a encontrei deitada, respirando com uma dificuldade visível. Minha mãe estava ao seu lado, com os olhos vermelhos, mas o que me quebrou foi o olhar da minha avó. A luta tinha acabado. Não havia mais dor, nem confusão, nem medo em seus olhos. Havia apenas uma calma, uma espécie de resignação pacífica que me assustou mais do que qualquer outra coisa. Ela tinha chegado a um lugar onde eu não podia mais alcançá-la. Movida por um último impulso de desespero, comecei a falar sobre um novo tratamento que tinha lido. Uma droga experimental, minha voz saindo rápida e tropeçada. Eu precisava acreditar que ainda havia uma última carta na manga, um último movimento a ser feito. Ela me ouviu em silêncio e quando terminei, com um esforço que pareceu consumir toda a sua energia, ela levou a mão dela até a minha, deu um tapinha fraco e com um sorriso cansado, sussurrou: "Me conta de novo, Aninha. Como faz aquele biscoito de polvilho que não quebra à toa?" O pedido dela me atingiu com a força de uma revelação. Eu estava falando de drogas e ensaios clínicos e ela estava me pedindo uma receita. Eu estava tentando desesperadamente mantê-la neste mundo e ela estava, da sua maneira gentil, me dizendo que já estava pronta para partir e só queria levar consigo o sabor das nossas memórias. Naquele momento eu entendi. A minha guerra não era a guerra dela. Eu estava lutando pela cura do corpo, enquanto ela só ansiava pela paz da alma. Todas as minhas armas, todo o meu conhecimento eram inúteis. Ela não precisava de uma médica. Ela precisava da sua neta. Sentei-me na cadeira de balanço, segurando sua mão, e o peso nos meus ombros mudou. Não era mais o peso da responsabilidade de salvá-la, mas o peso da honra de acompanhá-la. A minha promessa, feita há tantos anos, finalmente se revelou para mim em sua totalidade. Não era sobre vencer a morte, era sobre garantir que ela nunca, em nenhum momento, sentisse a dor da solidão. A batalha não era contra a doença, mas contra o abandono. E essa era uma batalha que eu podia e iria vencer. Comecei a recitar a receita do biscoito e pela primeira vez em muito tempo, a paz começou a encontrar um caminho até o meu coração. Depois daquele dia, daquele pedido de receita, uma calma estranha se instalou na casa. Não era a paz da aceitação, mas a quietude que precede o inevitável, como o silêncio pesado do ar
antes de uma tempestade de verão. A luta havia cessado. Eu parei de recitar artigos científicos e comecei a ler poesias para ela, poemas de Drummond e Quintana, que ela tanto amava. Guardei meus livros de medicina na estante mais alta e desenterrei os velhos álbuns de fotografia com suas páginas amareladas e o cheiro doce do tempo. A casa, que antes era um hospital improvisado, um campo de batalha, aos poucos voltou a ser um lar, ainda que um lar em vigília. Cada tic-tac do relógio na parede não era mais um lembrete da minha corrida contra o tempo, mas a contagem regressiva para um evento que eu já não tentava mais impedir. Minha família não entendeu essa mudança. Minha tia Marta, em especial, me olhava com uma desconfiança velada, como se a minha serenidade fosse um sinal de que eu finalmente tinha sido derrotada, de que eu havia desistido. Mal sabia ela que era o contrário. Eu nunca me senti tão forte, tão dona do meu propósito. Eu não estava mais lutando contra a morte. Estava negociando os termos da rendição dela. Meu objetivo não era mais adicionar dias à vida da minha avó, mas adicionar vida aos seus últimos dias. Eu passei a sentar ao seu lado por horas, em silêncio, apenas segurando sua mão, aprendendo a linguagem do toque, do olhar, do suspiro. Estava descobrindo que o maior ato de cuidado, às vezes, é simplesmente estar presente, ser a âncora de alguém no meio da tormenta. E então, como uma última peça pregada pelo destino, ela teve uma melhora súbita e inexplicável. Acordou com mais apetite, pediu para sentir o sol no rosto e sua pele, antes tão pálida, ganhou um leve tom rosado. Por um momento, a esperança, essa planta teimosa que insiste em nascer nas frestas do concreto, me cegou. Eu me permiti, por uma tarde inteira, acreditar em um milagre. Cheguei a pensar que todo aquele sofrimento tinha sido um teste e que agora teríamos a nossa recompensa. Um tempo extra, um capítulo a mais. Mal sabia eu que aquela era a calma antes da tempestade final, a última e mais brilhante chama da vela, antes que a cera se consuma por completo e a escuridão tome conta de tudo. As nossas conversas se tornaram diferentes, quase etéreas. Ela começou a falar de pessoas que já tinham partido há muito tempo, do meu avô, de sua própria mãe. Não era com a confusão de antes, mas com uma naturalidade serena, como se eles estivessem ali, no quarto, esperando por ela. Ela me contava histórias da sua infância no interior, descrevendo o cheiro da terra molhada e o sabor da fruta colhida no pé com uma vividez impressionante. Eu percebi que ela não estava delirando, estava fazendo as pazes, fechando círculos, arrumando a bagagem da alma para a viagem que faria sozinha. E eu era a guardiã dessas últimas memórias, a escrivã do seu testamento oral, e ouvia cada palavra como se fosse a mais sagrada das lições. A noite final chegou sem aviso, embora o céu parecesse saber. Uma tempestade se formava no horizonte, e o vento uivava nas frestas da janela. O ar dentro do quarto estava elétrico, carregado de uma energia que eu nunca havia sentido. Minha avó estava quieta, mas seus olhos, bem abertos, seguiam algo no quarto que eu não podia ver. Ela não parecia ter dor ou medo. Havia uma expectativa em seu rosto, a mesma expressão de quando ela esperava uma visita muito querida na porta de casa. Ela estava pronta. Eu não estava, mas a minha prontidão já não importava. O protagonismo daquele momento era todo dela, e a mim cabia apenas o papel de coadjuvante, a testemunha silenciosa do seu último ato. Foi então que ela se virou para mim, com a voz surpreendentemente firme, e fez um pedido que selaria aquela noite. Ana, pega para mim o álbum de fotos. Aquele antigo, de capa de veludo verde. Havia uma urgência em seu tom que me arrepiou. Eu não entendia o porquê daquele pedido específico. Naquela hora, pensei que ela queria apenas um último passeio pelas lembranças, um conforto final. Mas havia algo mais em seus olhos, um propósito oculto que eu só conseguiria decifrar quando fosse tarde demais para perguntar. Entreguei o álbum em suas mãos e ela o segurou contra o peito, sem abri-lo, como se o objeto em si contivesse tudo o que ela precisava. Ela me pediu para sentar na cama, ao seu lado, e segurou a minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda possuía. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a chuva que começava a cair lá fora. O toque dela era diferente. Não era mais o toque frágil de uma idosa doente, mas um aperto firme, uma comunicação sem palavras. Eu senti naquele gesto uma despedida, uma bênção, a passagem de um bastão invisível. Era como se ela estivesse transferindo para mim toda a sua força, toda a sua história, todo o seu amor,
garantindo que nada daquilo se perdesse, que eu seria a continuação da sua existência de uma outra forma. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente quebrou o silêncio. Seus olhos encontraram os meus, e um sorriso mínimo, quase imperceptível, brotou em seus lábios. Ela umedeceu a boca e sussurrou as palavras que ficariam gravadas a fogo na minha alma para sempre. Minha doutora, a dor já passou. O que ela queria dizer? A dor física tinha finalmente cedido? Era uma alucinação? Uma confusão da mente cansada? Ou era uma mensagem, uma metáfora sobre uma dor maior, a dor de viver, que finalmente encontrava descanso? Fiquei paralisada, com o coração na garganta, tentando decifrar o enigma em suas palavras, sem saber que aquela era a sua última frase, a chave para tudo o que viria a seguir. Eu passei o resto daquela noite em claro, segurando a mão dela, que aos poucos foi relaxando na minha. Repassava aquelas palavras na minha mente, em um looping infinito. A dor já passou. A frase ecoava junto com o som da chuva e a cada repetição parecia ganhar novos e mais profundos significados. Eu sentia que estava no limiar de uma compreensão imensa, mas ainda não conseguia ver com clareza. Eu estava prestes a descobrir o verdadeiro sentido da minha promessa, da minha jornada, daquela despedida, e seria da forma mais avassaladora e transformadora possível. Se quer saber como essa história acabou, se inscreve agora e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. A manhã seguinte nasceu quieta e limpa, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado o mundo. A luz do sol entrava tímida pela fresta da cortina, desenhando um retângulo dourado no chão. Eu despertei com o pescoço doendo, ainda sentada na cadeira de balanço. Em algum momento da madrugada, o sono me venceu, mas minha mão não soltou a dela. A primeira coisa que senti, antes mesmo de abrir os olhos, foi o frio. A mão da minha avó, que sempre foi um porto de calor, estava gelada, com uma imobilidade que não pertencia à vida. Não houve pânico, não houve choque, apenas uma certeza mansa e terrível que se instalou no meu peito. A vigília havia terminado. Ela tinha partido na calada da noite, levada pela chuva, em silêncio. Eu não chorei. As lágrimas pareciam presas em alguma represa dentro de mim. Com uma delicadeza que eu não sabia possuir, soltei a mão dela e a ajeitei sobre a colcha de retalhos. Movendo-me como uma autômata, caminhei até a minha bolsa, que estava jogada num canto. Abri o zíper e tirei de lá a caixinha de veludo preto. Dentro, o estetoscópio brilhava, novo, imaculado, o símbolo de uma promessa que eu acreditava ter quebrado. Eu o segurei por um instante, o metal frio contra a palma da minha mão quente e viva. Era a hora, não o momento que eu sonhei, de auscultar um coração forte, mas o momento da verdade, de encarar o que restou do meu sonho. Voltei para a cama e, com a mão que não tremia mais, posicionei o diafragma do estetoscópio exatamente sobre o coração dela. O mesmo gesto que iniciei essa história. Mas agora, tudo era diferente. O silêncio que encontrei do outro lado era o mesmo. Um vazio absoluto. Mas ele não me soou como uma ausência, como um fracasso. Ele soou como paz, como o silêncio de uma casa depois que a música para, mas a melodia ainda ecoa na memória. O silêncio do fim de uma longa e cansativa jornada. O silêncio do descanso merecido. E foi ali, ouvindo o nada, que a voz dela ecoou na minha mente, clara como o dia. Minha doutora, a dor já passou. E então aconteceu. A revelação, a reviravolta que mudou tudo. Naquele instante, o significado da minha promessa se estilhaçou e se reconstruiu em algo infinitamente mais belo e profundo. A promessa que eu fiz aos 7 anos não era sobre impedir a morte, pois nenhuma criança realmente entende a morte. Era sobre impedir a dor. E a dor que ela mais temia não era a dor física. Essa os remédios aliviavam. Era a dor da solidão, a dor do medo, a dor de ser um fardo, a angústia de partir. E essa dor eu percebi com uma clareza que me deixou sem ar. Essa dor eu tinha curado. Eu não falhei. Eu tinha cumprido a minha promessa da forma mais completa e verdadeira que existia. Toda a minha luta nas últimas semanas, a minha aparente derrota, foi na verdade a minha maior vitória. A verdadeira medicina não estava nos livros que eu decorei ou nos tratamentos que pesquisei. Estava nos poemas que eu li, nas histórias que eu ouvi, nas canções de ninar que eu cantei, nas horas incontáveis que passei apenas segurando a sua mão. A cura que ela precisava não era para o corpo,
era para a alma. Eu não pude impedir o seu coração de parar de bater, mas eu garanti que ele batesse em paz até o seu último e único momento. A ciência me deu as ferramentas para entender a doença, mas foi o amor que me deu as ferramentas para cuidar da pessoa. Com essa certeza me inundando, meu gesto seguinte foi instintivo. Em vez de arrancar o estetoscópio do peito dela como a prova do meu fracasso, eu o abracei, mantive-o ali, pressionado contra ela, e deitei minha cabeça ao seu lado na cama, envolvendo seu corpo frágil com o meu braço. Abracei o silêncio, abracei o fim, abracei a minha avó uma última vez. O estetoscópio, antes um instrumento de diagnóstico clínico, tornou-se um ponto de contato, uma ponte para uma comunhão final que transcendia a vida e a morte. Foi o meu adeus, a minha rendição e, paradoxalmente, a minha formatura como a médica que eu sempre prometi que seria. Eu entendi, vó, sussurrei contra o seu ombro, a voz finalmente embargada. Finalmente eu entendi tudo. A promessa nunca foi sobre te manter aqui para sempre. Era sobre estar aqui com você até o fim. Era sobre garantir que você nunca se sentisse sozinha. E você não estava. Eu cumpri a promessa, minha avó. As palavras saíram como um desabafo, uma confissão para a alma dela, que eu sentia de alguma forma ainda estar ali, me ouvindo, me absolvendo, me dando a sua bênção final. O ciclo estava completo. A doutora Aninha, de 7 anos, e a Ana, de 24, finalmente fizeram as pazes. E foi aí que a represa se rompeu. As lágrimas vieram, quentes e abundantes, molhando o seu ombro e a colcha de retalhos. Mas não eram as lágrimas amargas da derrota que eu tanto temi. Eram lágrimas de luto, sim, de uma saudade que já doía de forma insuportável, mas eram também lágrimas de gratidão. Gratidão pela clareza, pela lição, pela honra de ter podido acompanhá-la até o portal. Meu choro era um rio que lavava a culpa, o medo, a raiva, e deixava para trás apenas o amor em sua forma mais pura e a memória de uma promessa lindamente cumprida, ainda que de um jeito que eu nunca poderia ter imaginado. Ficar ali, abraçada ao corpo sem vida da minha avó, ouvindo o silêncio através de um estetoscópio, pode parecer um ato mórbido para muitas pessoas, mas para mim foi o gesto mais curador de toda a minha vida. Foi a minha verdadeira graduação. A lição final que nenhum professor, nenhum livro, nenhuma faculdade de medicina no mundo poderia ter me ensinado. A dignidade no fim é tão importante quanto a luta pela vida. E você? Você teria coragem de fazer o mesmo? Teria a coragem de olhar para o que o mundo chama de derrota e encontrar nela a sua mais bela e significativa vitória? Os anos passaram. O tempo, aquele mesmo que um dia foi meu inimigo, acabou se tornando um professor gentil. Hoje, o jaleco branco que eu visto não é mais uma armadura, mas um uniforme de serviço. O hospital, com seus corredores longos e seu cheiro característico de desinfetante e café, tornou-se minha segunda casa. Eu me tornei a médica que tanto sonhei ser, mas não da forma que eu imaginava. A urgência desesperada da juventude deu lugar a uma calma que só a intimidade com a dor e a perda podem ensinar. Eu não busco mais por milagres nos livros de medicina. Eu busco por humanidade nos olhos dos meus pacientes e de suas famílias. A médica que eu sou hoje foi forjada naquele quarto silencioso, no calor da mão da minha avó e no silêncio que me ensinou tudo. Não faz muito tempo, eu estava acompanhando um senhor em seus últimos dias. A família estava ao redor, aflita, perdida, exatamente como eu estive um dia. O filho me puxou para o corredor, os olhos cheios de lágrimas e perguntas, me implorando por mais uma opção, mais um tratamento, mais um dia. Eu vi a minha própria imagem espelhada nele, o mesmo desespero, a mesma negação, a mesma barganha com o impossível. Eu ouvi com paciência cada uma de suas palavras, sentindo a dor por trás da sua raiva. E quando ele terminou, eu não lhe ofereci estatísticas ou termos técnicos complexos que só serviriam para aumentar sua angústia e confusão. Em vez disso, eu o levei de volta para o quarto. Pedi que todos se aproximassem da cama. Com o gesto mais simples e poderoso que aprendi em toda a minha formação, segurei a mão do meu paciente, que já não respondia, e comecei a contar à família sobre a importância da presença, do toque, da voz. Falei sobre como, mesmo quando a consciência parece distante, a alma ainda escuta. Expliquei que a nossa tarefa mais importante naquele momento não era mais lutar uma guerra contra o corpo dele,
mas sim criar um ambiente de paz para que sua alma pudesse descansar e se despedir sem medo. A medicina, com toda a sua tecnologia e seu avanço impressionante, é uma ciência de limitações. Essa foi a lição mais dura e mais valiosa que eu recebi, e é uma verdade que eu carrego comigo em cada plantão. Nem sempre podemos reverter o curso de uma doença. Nem sempre podemos oferecer a cura, mas o que podemos e devemos oferecer sempre, sem exceção, é o cuidado. A medicina nem sempre pode curar a enfermidade, mas ela tem o poder e o dever de sempre cuidar da pessoa, aliviar a dor, oferecer conforto, garantir a dignidade, honrar a história de quem está ali, frágil e vulnerável, confiando em nossas mãos. Aquele estetoscópio novo que comprei com tanto sacrifício e esperança está guardado em uma gaveta. Hoje, eu uso um modelo mais simples, funcional. O outro se tornou uma relíquia, um memorial de uma promessa que eu entendi errado, mas cumpri certo. O fracasso que eu tanto temi, a minha incapacidade de salvar a minha avó, tornou-se a pedra fundamental da minha prática médica. Foi a minha derrota mais dolorosa que me ensinou a verdadeira empatia, que me ensinou sobre os limites da ciência e sobre o poder infinito da compaixão. Ela me deu a sua última e mais importante lição no seu leito de morte, e eu a honro todos os dias. Eu não pude impedir a morte de levar a minha avó. Essa era uma batalha perdida desde o início, uma luta contra a própria natureza. Mas olhando para trás, eu entendi que a gente não demonstra amor lutando contra o inevitável. Nós demonstramos amor ficando ao lado da pessoa, segurando sua mão enquanto a onda a leva. Eu aprendi que a maior cura que podemos oferecer a quem amamos não é uma promessa de imortalidade, não é um escudo contra o fim, é a certeza absoluta, inabalável, de que eles nunca, em momento algum, mesmo no mais profundo silêncio, sentirão a dor da solidão.